amigo Gustavo Castañón, talvez o esquerdista mais de direita que eu já vi nesse país. Eu acho que o Castañón, de verdade, é de direita e não sabe. Esse aqui, pra mim, é de direita e não sabe. O Castañón, esse aqui. Lula governou 3 anos com a segunda maior taxa básica de juros do mundo e a maior taxa ao consumidor do mundo, 10 vezes maior que a segunda colocada. Endividou as famílias brasileiras e agora ele quer colocar a culpa nas bets que ele regulou e que explodiram em seu governo. É uma cara de pau sem igual. Agora o Castañón era do PDT, não sei se era afiliado, não sei se continua. Aí o Cauã diz, né? É incrível a hipocrisia do PT. Denunciam aquilo que fazem, impõem sobre os outros o que eles promovem e ainda dizem buscar solucionar o problema que eles mesmos criaram. Mas assim, Castañón, falando do Lula, tipo, o cara do PDT reclamando do cara do PT. Tem um aspecto histórico aí no meio, porque o Brizola já criticava o Lula, né? Então, ok, essa crítica aí não vale de muito. Aí temos também o nosso já conhecido Danilo Thomas. A derrota no Senado é que ele ia fazer uma análise sobre a situação. Nunca concordo com tudo que ele escreveu, mas para você ver o tipo de críticas que Lula recebe na esquerda. A derrota no Senado foi o tiro final no processo de perda de autoridade política do Lula. Até que não tem como discordar. Enquanto havia excesso de divisas, 60 milhões na miséria e uma visão de horizonte no país decorrente das conquistas políticas e econômicas, ele podia fazer esse jogo ambíguo. O Lula, né, falou assim, cara, as pessoas viram, não, deve melhorar a vida aí no futuro. Mas qual é a visão de horizonte que a gente tem? É que amanhã vai ser pior que hoje. Então, é difícil pro Lula ficar fazendo o seu joguinho. Quando a conjuntura mudou, em parte também como resultado das próprias políticas do PT, o jogo mudou. Quem faz a conjuntura, isso você sabe desde o século XIX, não é o governante. Mas o Lula acha que ele tem capacidade de subverter até pressupostos hegelianos. Depois do desastre econômico causado pela Lava Jato, Temer e Bolsonaro, ele voltou, né? Então você vê que não é um cara de direita que está comentando. Mas era visível, naquele plano de governo ridículo que eles fizeram, que o jogo de contradições não daria certo. Ele não dependia da capacidade política do Lula. Ele dependia de uma conjuntura econômica que havia acabado. Ao longo de 4 anos, nós vimos o Lula atuar como se estivesse num quadro de bonança externa e governasse um Estado e a economia com margem de manobra. Sendo que tanto o Estado quanto a economia brasileira foram reconfigurados a partir de 2016 para a acumulação financeira, a superexploração do trabalho e a reprimarização da economia. Ninguém no PT sabe disso, porque o PT não tem intelectuais que estudam o país. A leitura liberal e progressista deles não dá condições de compreender a realidade nacional e internacional. Aqui você pode torcer o bico para os termos. Ai, por que esse termo? Não, porque ele está chamando lá os petistas de leitura liberal e progressista, mas Lula é comunista. Você pode brigar com o termo. Agora, se você olhar sem os adjetivos, o conteúdo assim, o substantivo da coisa, ele tá falando no final do dia, ele fala, cara, olha só, o PT hoje já não tem mais uma massa de pessoas que pensa. E nem tenta estudar e não tenta fazer nada. E realmente, o que se tornou o PT? O que se tornou o PT ao longo desses anos? Qual é o grande plano do PT? Quem são os grandes intelectuais que o PT produziu? A turma do PT hoje, os intelectuais, né, muito entre aspas, é a galera que tá discutindo essas questões identitárias, pauta de gênero, sabe, cor, raça, etnia. Eu falo, bicho, o que isso tem a ver, sabe, com conjuntura de país, análise? Ainda que seja pra colocar um plano perverso do PT em campo. Não tem. Simplesmente não tem. Tem lá no máximo só o Disseu, que tá coordenando até hoje as coisas do PT, é o Disseu, que ainda para pra pensar uma coisa aí. Só. Só e somente só. Só e somente só. E tá aí, batendo cabeça. O resultado disso foi um governo que foi se desfazendo dia a dia, mês a mês e ano a ano. E ainda por cima, buscando sufocar opiniões contrárias. Professores em greve foram chamados de golpistas. Ministros processaram cidadãos. Um sem número de crimes de opinião foram criados. E todo o setor de educação e cultura foi convertido num právida pintado com as cores do arco-íris. O que ele tá querendo falar aqui, né? Toda essa parte artística da esquerda e tudo mais, todo o setor cultural brasileiro, hoje em dia é woke. Não faz arte, não faz cultura. Nem que seja aquela arte para tentar vender uma agenda meio social, sabe? Preocupação com os pobres, não. É puro identitarismo. Não existe combinação pior do que maus resultados econômicos e repressão e tutela política. É o que o governo Lula está fazendo. Economia podre com censura. Foi a receita dos peronistas com Isabelita e a dupla Fernandes. Deu no que deu. E foi o quê? A vitória do Milei na Argentina. Adianta perseguir? Não entrega um bom resultado na economia e ainda persegue? Cara, o que vai acontecer no Brasil? Lula vai perder. Aí você pode falar, pô, a análise do Danilo Thomas não conta, ele deve ser de alguma esquerda limpinha, vai que o Lula bulinou ele quando ele era criança, o Castanhón do PDT também não vale. Beleza, velho, beleza, eu sei que vocês são chatos, vocês ficam o tempo todo aí arrumando motivos pra acreditar que, na verdade, a esquerda é unida. Porque, na verdade,
é o PT. É porque eles aqui são grupos diferentes, mas os petistas são unidos. Beleza. Vamos derrubar de vez agora. Vamos chutar o pau da barraca. O último pau da barraca. Fala agora, vai. O maior portal petista do país, os nossos amigos do Brasil 247, entrevistaram o petista histórico José Genuíno, que falou que Lula deve chamar o outro petista histórico e líder do PT no Senado, o petista Jacques Wagner, às falas. Ai, não te falaram que a esquerda só briga no privado? Explica aí agora. O ex-presidente do PT afirmou em entrevista ao Brasil 247 que Lula, que é do PT, precisa chamar Jacques Wagner, do PT, às falas. Após a derrota da indicação do Messias para Genuíno, a postura do líder do governo no Senado durante a sabatina de Messias foi inaceitável e demonstrou que Wagner não teria mais condições políticas de exercer a liderança governista na casa. Chamar o líder do governo às falas porque a atitude de Wagner foi inaceitável para um partido como o PT. Aquilo ali foi um desrespeito à militância do partido, afirmou Genuíno. O ex-presidente do PT também sugeriu diretamente que Lula troque a liderança do governo no Senado. Se eu puder sugerir ao Lula, troca a liderança do governo no Senado. Se o Wagner tivesse feito coisa pior, era capaz do Genuíno estar pedindo a expulsão do partido. Uma coisa que existe na esquerda é o seguinte: quando eles tomam uma decisão, a decisão está tomada. E eles sabem respeitar a hierarquia. Mas o Genuíno é ex-presidente do PT. Ele está, sim, no mesmo patamar do Wagner. Pode apontar o dedo na cara. Segundo o Genuíno, as derrotas envolvendo a dosimetria e a rejeição de Messias não foram episódios normais da política parlamentar, mas parte de uma articulação mais ampla para interditar o governo Lula e enfraquecer a sua autoridade. Foram duas derrotas não normais, duas derrotas políticas que nós temos que dar a volta por cima. Genuíno sustentou que a conciliação institucional bateu no teto. Ele está falando, essa política do Lula, de querer ser amiguinho da turma do Centrão, já deu. E que Lula deve abandonar a lógica de acordos sem limites com o Congresso. Para ele, Lula precisa recuperar a iniciativa política nas ruas, com uma plataforma popular democrática de defesa da soberania nacional. Lula tem que sair para as ruas e fazer um discurso político forte e recuperar, com essa ação popular, a expectativa de poder em 2026. Vai mesmo. Confia que as ruas serão tomadas. O ex-dirigente petista também criticou o que chamou de compadrio entre setores do governo e lideranças do Senado. Segundo ele, esse tipo de relação desmoraliza o campo popular. Esse compadrio é nefasto para uma desculpa política. Para Genuíno, a derrota de Messias expôs uma crise no modelo de governabilidade adotado pelo governo Lula. Ele defendeu que o PT e as forças de esquerda reorganizem suas alianças e priorizem a mobilização social. O modelo de governabilidade bateu no teto, a conciliação institucional bateu no teto. Nós temos que fazer um giro. E esse giro é com as ruas, com o povo, com a pauta democrática e popular. É mesmo, é? O povo. Que povo, Genuíno? Acorda pra vida, a esquerda não tem ninguém. Genuíno também disse que o episódio deve provocar uma revisão das alianças do PT nos estados, especialmente na Bahia e no Amapá. Essas alianças pragmáticas que a gente faz de qualquer jeito não dá. Que coisa, né? Aí ele quer que o PT vá pras ruas. Trazer duas notícias tristes pro Genuíno. Ato do 1º de maio com Haddad, Marina e Tebet reúne metade do esperado. Sindicatos metalúrgicos organizou manifestação na capital paulista com dirigentes sindicais e ex-ministros. Foi metade do esperado. Sem Lula, esquerda fragmenta atos de 1º de maio e reforça embate após o veto a Messias. Meteu atestado, faltando com a própria base. O governo Lula acabou. Lula fugiu. Não quis ir lá passar vergonha com os fiascos da esquerda. Lembra do ano passado, né? O 1º de maio, do Boulos, de fracasso retumbante. Não lembra, não? Pega lá o Atlas e olha. Ou foi ano passado, ou foi 2024. Foi ano passado. Aí falando do Wagner, aqui é um frame da hora que a Alcolumbre deixa vazar que o Messias vai ser rejeitado por 8 votos. Aí o Wagner tava ali, ó, de sorrisinho. Olha. Sorriso do Wagner, ele é do governo, ao ouvir do Alcolumbre que acha que ele vai perder por 8. Mostra de que lado está o jogo e torna ainda mais hilária a ginástica mental que os petistas fazem para fingir indignação com a CPI que mira um banco nascido no berço do PT do Nordeste. Vamos ver aqui um pouco o Genuíno falando do Wagner. Genuíno? No divide a esquerda, momento de união? Você já viu a direita brigar em público, Genuíno? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É momento de união.
e todas as pessoas que de alguma forma são representadas por nós e por nossa comunidade. Estamos assim, sem adjetivos para a atuação de Jacques Wagner. E eu gostaria de lhe ouvir sobre isso. Olha, eu tenho Estamos sem adjetivos para a atuação do Jacques Wagner. Manifestado criticamente sobre a atuação do senador Jacques Wagner. Aliás, na votação do projeto da dosimetria, a atuação dele foi no mínimo sofrível. E a atuação dele no projeto do veto, e principalmente da indicação do Messias, foi também muito ruim. Aquele compadrio, aquela conciliação, aquele jeitinho em que o Alcolumbre revela para ele qual seria o resultado da votação e ele não dá nenhum sinal de perplexidade nem de contrariedade, bate nas costas como se fosse uma coisa de amigos íntimos. Eu acho que o Lula deveria indicar um outro senador para o cargo de líder do governo no Senado. Eu externo isso publicamente. Lula deveria indicar outro nome. Pois é. A entrevista foi muito mais longa, né? Ainda falando do Jacques Wagner, no dia do Messias, no dia, que é meia-noite, né? Horas depois. Meia-noite, dia 30. Foi dia 29 ainda. Jacques Wagner é cobrado após derrota histórica de Messias e previsão errada sobre votos. A Globo reportava, né? Alas do Planalto afirmaram nos bastidores que Jacques Wagner terá de prestar contas ao governo por ter desenhado o cenário equivocado da previsão de votação para o Messias. Críticos da atuação do senador, que é um dos auxiliares mais próximos de Lula, afirmam que o Wagner não atuou a favor de Messias e deu diagnóstico errado a Lula, tranquilizando o governo e impedindo a reação de última hora. E para por aqui a confusão na esquerda? Não, óbvio que não. Comentávamos ontem sobre o companheiro Pacheco e agora André Sadi diz que indignado... Ah, não, aqui nessa... Calma, aqui não é do Pacheco ainda não. Ainda não é do Pacheco, pensei que já era do Pacheco. Messias diz aliados que derrota ao Supremo foi golpe de Moraes e Alcolumbre e ala do governo entra em modo guerra. Ave Maria. Vão brigar com Dom Pedro III? Aí sim, né? De novo, nossos amigos do 247, eles não estão agora apenas expondo a opinião deles, mas... O portal mais petista do Brasil está repercutindo a opinião de esquerdistas, lulistas, na rede social em relação ao Dom Pedro III. Esquerda abandona Dom Pedro III nas redes após ministro se unir ao Alcolumbre contra o Messias. Pronto. Daqui a pouco vão falar que Dom Pedro III é bolsonarista. A rejeição de Messias provocou uma forte repercussão política que agora transborda para as redes sociais, onde setores da esquerda passaram a criticar abertamente o ministro Dom Pedro III. O episódio marca uma inflexão relevante no ambiente digital, indicando desgaste na base de apoio que historicamente sustentava o magistrado. Ei, rapaz. Nos últimos dias, perfis influentes no Twitter passaram a reproduzir análises e bastidores que sugerem uma articulação política envolvendo Moraes, presidente do Senado Alcolumbre e outros atores de peso em Brasília. As interpretações apontam para um movimento mais amplo, que teria como pano de fundo disputas institucionais e interesses ligados ao inquérito do Banco Master. O escritório da esposa de Dom Pedro III fechou um contrato de 129 milhões com o banco. Um dos posicionamentos de maior repercussão foi feito pelo perfil Beta Bastos, que afirmou ter revisto sua avaliação após ouvir diversas fontes na capital federal. Eu fui contra a Malu Gaspar muitas vezes, acho sim que ela exagera em várias análises, mas dessa vez eu preciso reconhecer que ela tem razão. É aquele vídeo da Malu Gaspar falando do acordão. Ela relatou ainda ter buscado cautela antes de se manifestar publicamente. Passei o dia em silêncio, conversando, ouvindo, tentando entender o que estava acontecendo antes de me posicionar. Pensei muito em como falar sobre isso com responsabilidade. Tudo começa a fazer sentido. Na sequência, o perfil apresentou sua interpretação sobre os bastidores do episódio. O que está por trás não é simples. Dom Pedro III teria se alinhado a Flávio Bolsonaro e ao Alcolumbre em um movimento para enfraquecer Lula. Segundo ele, haveria também tensões internas no Supremo. Enquanto isso, Flávio Dino não estaria nada satisfeito com esse cenário. Já Zanin precisa se manter distante da confusão. O Zanin não quer dividir a direita. Ele não quer dividir também a esquerda, não quer dividir nada. O Zanin quer ficar de boa. O Zanin é da galera. A publicação também levantou hipóteses sobre movimentações mais amplas. E há mais. Tudo indica que Dom Pedro III e possivelmente Toffoli também estariam juntos nesse movimento, numa tentativa de se blindar diante da crise envolvendo o Master. O que parecia improvável começa a se encaixar. E o jogo claramente é muito maior do que estão mostrando. Outro perfil de grande alcance, Vitor Garcia, reforçou a mesma linha de análise. Eu já bati muito na Dona Gaspar, mas ela não está mentindo. Não nessa. Muita gente em Brasília contando a mesma história. Acordão, Dom Pedro III virou bolsonarista para safadear o Lula. Imagina a pessoa que acredita nisso, viu? Já o perfil Rodrigo Veloso apontou diretamente para o inquérito do Banco Master como elemento central na rejeição de Messias. Todos os jornalistas de todos os veículos que estão apurando o que aconteceu já descobriram um grande motivo da rejeição de Messias. Inquérito do Master.
Segundo as postagens que circulam nas redes, as reportagens de jornalistas como Daniela Lima, do Alibi, o Josias, também teriam identificado elementos políticos relevantes no processo, entre eles a informação de que Batoré teria encaminhado a senadores um vídeo do Bessias em que ele menciona a proximidade com Mendonça. Ah, aí não pode, né? O Mendonça é do Master. Ah, aí não pode, né? O Mendonça é do Master. Os bastidores do governo também são mencionadas avaliações políticas sobre os impactos da indicação. A mobilização considerada discreta do Wagner teria sido influenciada pela leitura de que a nomeação de um ministro alinhado a investigações envolvendo políticos poderia comprometer alianças e a governabilidade, além de interesses indiretos relacionados ao caso. Não deve estar criticando até o Jacques Wagner em público. É influenciador criticando, é portal petista criticando, é o José Genuíno, ex-presidente do PT, criticando, mas um monte de gente fica mentindo pra vocês, que a esquerda não briga em... Não, pelo amor de Deus, gente. Como vocês se deixam, sabe, ser influenciados? Como é que vocês dão ouvido pra pessoas que estão mentindo pra vocês? E se elas não estiverem mentindo, também é um problema grave. Significa que elas só estão repetindo uma mentira. Às vezes elas realmente acreditam nisso. Ou seja, como é que um jornalista de direita, influenciador, político, escambau, que vive disso, não consegue apurar minimamente o fato de que a esquerda briga entre si o tempo todo? Olha como tá o clima. Só que o final desse texto é a melhor parte. Só não é melhor do que a facada do Pacheco. A gente vai falar ainda. E ali, ó. Calada política e fissuras na base. O conjunto dessas manifestações revela uma mudança de humor entre setores da esquerda nas redes, que passam a questionar a atuação de Dom Pedro III em um momento de forte tensão institucional. O episódio ampliou o debate sobre o papel do Supremo, as relações entre os poderes e os limites da atuação política de seus integrantes. Mais do que um episódio isolado, a crise envolvendo o Bessias passa a ser interpretada como parte de um rearranjo mais amplo de forças em Brasília, com reflexos diretos no ambiente político e digital. E olha essa última linha. Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito do 8 de janeiro, deixou de ser intocável na esquerda. Há um ano atrás, a gente só tomava na cabeça, não tinha luz no fim do túnel, não tinha candidato de direita na mesa, não tinha um cenário de rever as penas, né, dos perseguidos do 8 de janeiro, de Bolsonaro, nada. A esquerda, né, fechadinha com Dom Pedro III, a Globo fechadinha. Olha como tá agora. Olha como tá agora. Mudou, não foi? E pra melhor, graças a Deus. Mas calma que tem mais. Antes de falar da facada do Pacheco, nossos amigos do 247 levaram a detremura. Esquerda abandona Xandexon após traição de Bessias. Eita, achou muito traidor, viu? Companheiro Moraes virou traidor. E não para por aí, porque ontem tivemos esta pérola em entrevista para a Globo News. Randolph Rodrigues fala em impeachment de ministro do Supremo. Não vou nem falar assim, acredite se quiser, não, porque eu vou te mostrar. Eu acho, sinceramente, que o STF tem que também fazer autocríticas. Ontem foi utilizado muito, você acompanhou a sabatina, o termo autocontenção. Está mais do que na hora de voltarmos a debater uma reforma do judiciário. Mas eu também sou o primeiro a dizer que existe a prerrogativa do impeachment de ministros e essa prerrogativa é una e exclusiva do Senado. E ocorrendo desvio de conduta, é óbvio que o Senado, sempre que for provocado, diante de desvio de conduta, deve atuar. Senador, eu perguntei para o senhor... Valdo, quer fazer pergunta antes? Claro. Você decide, ou eu ou você. É o governo, né? O governo pode meter impeachment aí no senador, na verdade. Aí a crise não para. Calma que tá chegando na facada. Calma que tem mais. Tem mais. Vamos bater um pouco mais no PT. Vamos, na verdade, bater, né? Só expor o que tá acontecendo. Ai, agora vem a análise da turma da CNN. A Yara, falei na metade, né? Daniel disse que o governo está perdido. Não há estratégia, não há leitura de risco, não há coordenação. Podia estar falando da direita também, ia ser a mesma coisa. A oposição se organizou em silêncio, o Planalto não antecipou a derrota, não sabe quem indicar ao Supremo, testa nomes ao acaso, tenta criar narrativas para conter o desgaste, mas o calendário político trava tudo, o tempo tá passando, já estamos em maio, só tem mais 2 meses. E vai entrar em recesso. E acabou. Acabou. Porque já é eleição já. Não vou votar mais nada. O Lula tem aí umas 7 semanas. O Lula tem 6 a 7 semanas pra fazer um milagre. Não vai rolar. Mas vamos ver aqui a CNN. O governo está querendo deixar a poeira baixar, querer dizer que existe uma estratégia bem delineada com um mapeamento de riscos devidamente feito. E isso está longe de ser verdadeiro.
O governo está perdido. O governo não está sabendo o que fazer, assim como minutos antes da votação ontem não sabia qual era o real risco de derrota. A oposição estava arrumadinha, ainda que em silêncio, ainda que na